em face da hipótese do absoluto, tendo em mira a personalidade mediúnica de Patience que, com o escopo de provar a sua independência espiritual relativamente ao médium, ditou romances completos, verdadeiras obras-primas, do ponto de vista literário, na áspera e rudimentar língua inglesa do século XVI. Vê-se daí que, com a hipótese do absoluto, se haveria de supor que a portentosa escritora, usando de uma língua que o médium ignorava, teria sido uma personalidade espiritual que o absoluto gerou para aquela circunstância. Esta forma, sob a qual poderia apresentar-se a hipótese em questão, não é, entretanto, a com que a concebeu Hartmann. Ele imaginou que os médiuns se pusessem em comunicação direta com a consciência cósmica, atributo do ente supremo, e dela extraíssem os pormenores ou os conhecimentos linguísticos de que necessitassem para enganar o próximo, sendo tudo feito, naturalmente, com a magnânima quiescência do mesmo ente supremo. Daí decorre que, se a versão que lhe deu o professor Schiller já é de excessiva inverossimilhança, embora se não leve em conta que falharia ao seu objetivo, porquanto induziria a admitir-se que Patience era um espírito, idêntico aos espíritos que dão informações aos míseros mortais, a outra versão, a da concepção de Hartmann, não se revela apenas absurda, mas blasfema. E basta disto, pois me parece que já consumi excessivo espaço com uma hipótese que culmina no absurdo filosófico, porquanto sustenta que um minúsculo ser finito, de inteligência rudimentar, chamado homem, pode conversar familiarmente com o ser infinito, impessoal e eterno, criador do universo, e que o pode fazer exclusivamente com o fim de mistificar o próximo. Apreço-me a acrescentar, em homenagem ao equilíbrio mental dos opositores, que nenhum deles saiu a prolongar essa incomensurável heresia filosófica. Tais as hipóteses que têm sido formuladas para, de qualquer modo, explicarem-se os fenômenos de xenoglossia. O professor Richet, cujas ideias estudo sempre com grande deferência e proveito, depois de haver sinceramente reconhecido que algumas categorias de manifestações metapsíquicas, inclusive a que faz objeto deste trabalho, não podem explicar-se por nenhuma hipótese naturalística, se refugia nos pósteros, com esta observação. Ainda nenhuma só hipótese temos, verdadeiramente séria, a tomar em consideração. Creio, em definitiva, numa hipótese desconhecida, que de futuro aparecerá. Não posso formulá-la, porque não a conheço. Tratado de Metapsíquica, Pag. 790, com todo o respeito devido ao insigne homem de ciência, de cuja amizade me honro, digo parecer-me que essa observação se reduz, no fundo, a uma engenhosa frase de efeito, carente de consistência real, visto que, presentemente, com as hipóteses acima apreciadas, já se há percorrido toda a gradação legítima e ilegítima, possível e impossível, das presunções hipotéticas que a mais desenfreada fantasia pudera excogitar, pois não vieram à baila até a consciência cósmica e o absoluto. Ir além não é possível, nem agora, nem nunca. Entretanto, o fato é que, com toda essa audaciosíssima sequela de hipóteses, não se chegou à explicação naturalística dos fenômenos de xenoglossia, nem mesmo buscando-se refúgio no absoluto. Não há quem não veja que esse resultado negativo fala com extraordinária eloquência a favor da única hipótese capaz de explicar o conjunto dos fatos. Isto posto, observarei que a verdade a tal respeito consiste em que, no tocante à categoria dos fenômenos de xenoglossia, as possibilidades teóricas existentes para a solução do grande problema da gênese dos mesmos fenômenos podem resumir-se no seguinte dilema: ou está provado que a subconsciência humana possui o dom da onisciência divina e, conseguintemente, pode conversar ou escrever em todas as línguas, sem as conhecer, ou, ao contrário, está demonstrado que, quando o médium conversa ou escreve numa língua que lhe não seja conhecida, não é ele quem isso faz, mas a entidade do defunto que se declara presente. É assim que a grande questão se põe e não há maneira outra de pô-la. Segue-se daí que, como podemos ter a certeza de que os pósteros não chegarão nunca a demonstrar que a subconsciência humana possui o dom da onisciência divina, lícito nos antecipar aos vivos de hoje, sem temor de que os pósteros algum dia nos desmintam, a auspiciosa notícia de que a grande questão já se acha resolvida favoravelmente à interpretação espiritualística dos fatos. Por outras palavras, ressalta evidente que, se os pósteros não chegarão nunca a demonstrar o que racionalmente, psicologicamente, filosoficamente é impossível de demonstrar-se, então se há de admitir que a primeira proposição do dilema formulado resulta absurda e insustentável, devendo, nesse caso,
Reconhecer-se que a solução integral da grande questão se contém na segunda proposição do mesmo dilema, visto que não existe uma terceira proposição. Sobre este último ponto, estou absolutamente seguro do que afirmo e desafio quem quer que seja a demonstrar que me acho em erro. Razão, pois, me assistia quando, na introdução do presente trabalho, afirmei que as manifestações de xenoglossia se contam entre as mais importantes da fenomenologia metapsíquica, por isso que eliminam de um só golpe todas as hipóteses de que dispõe quem queira tentar-lhe a explicação, sem se afastar dos poderes inerentes à subconsciência humana. Da minha afirmação deriva, como consequência, que a interpretação dos fatos, no sentido espiritualista, se impõe agora de modo racionalmente inevitável. Quer isto dizer que, por obra dos fenômenos de xenoglossia, se tem que considerar provada a intervenção de entidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes, nas experiências mediúnicas. Assim é, mas, ao mesmo tempo, apresso-me a declarar que sou o primeiro a reconhecer, em consciência, que largo tempo ainda passará, antes que essa grande verdade, subversora da civilização de uma época e iniciadora de nova época na história do mundo, consiga evolver, amadurecer, aclimar-se e impor-se à humanidade, o que é um bem. Quando Galileu anunciou ao mundo a extraordinária descoberta, subversora da ciência astronômica do seu tempo, segundo a qual a Terra era uma esfera que rodava em torno de si mesma e girava em torno do Sol, um século foi preciso de lutas, antes que a estupenda verdade se generalizasse e obtivesse universal acolhimento. Outro tanto sucederá, porém com lentidão notavelmente maior e lutas muito mais rudes, respeito a esta outra verdade, que se apresenta muitíssimo mais importante filosoficamente, cientificamente, moralmente e socialmente, do que todas as verdades que no passado, no presente e no futuro se hajam imposto ou venham a impor-se à meditação dos homens. Conclui-se daí que os poucos privilegiados que hoje conhecem o verdadeiro e lograram assimilá-lo, pois que não basta conhecê-lo, sendo necessária uma mentalidade madura para o assimilar, esses poucos privilegiados de hoje podem considerar-se os eleitos do destino. Fim.